Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre coisas estranhas que andaram acontecendo no mercado financeiro americano e que estão gerando medos e apreensões de que o próprio mercado financeiro americano pode estar em crise, dando sinais de fragilidade. Afinal, o mercado financeiro americano está mesmo à beira de uma crise, de um colapso ou algo do gênero? Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Na sexta-feira passada, dia 10 de março, aconteceu um evento que chamou bastante atenção no mercado financeiro americano e que teve repercussões no mundo todo. Lembrando que o mercado financeiro americano é o mais importante do mundo, então acaba tendo aí alguns impactos sempre aí que vão acontecendo. Mas aconteceu a quebra de um banco chamado SVB, o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, que foi a maior quebra de banco nos Estados Unidos desde 2008, a maior quebra, porém esse banco é um banco pequeno, é um banco de atuação bastante localizada, de atuação bastante pontual, porém que tem aí algumas características, algumas peculiaridades aí que fazem com que esse evento tenha impactos inesperados. Mas enfim, esse banco então ele quebrou entre aspas, né? E aqui eu tenho que fazer aqui uma pequena declaração aqui para a gente se situar no tempo e no espaço. Esse evento aconteceu na sexta-feira. Este vídeo está sendo gravado no domingo à noite e, seguindo o fluxo normal do canal, ele deve ser publicado na terça-feira à noite. Então, entre esse intervalo de gravação e publicação, pode ser que aconteça muita coisa por aí e que algumas informações aqui desse canal estejam até um pouquinho datadas no momento de publicação desse vídeo. Pode acontecer até mesmo desse banco ser salvo no meio do caminho, né, de alguém, talvez as próprias autoridades do mercado financeiro americano tomarem algum tipo de atitude. Enfim, tudo é possível, né, nós estamos vivendo em tempos estranhos, então vamos ficar atentos aí ao que pode acontecer nesse intervalo. Mas para dar um contexto geral aqui então para o nosso vídeo, né, para a nossa situação, é interessante a gente falar sobre risco sistêmico. Risco sistêmico é um assunto que já foi abordado aqui no canal, tem vídeo sobre isso. E para a gente entender o risco sistêmico, a gente precisa entender o seguinte: o sistema financeiro e o dinheiro, de forma geral, ele é apoiado basicamente na fé. Isso mesmo, na fé, na nossa crença, na crença coletiva da sociedade, de que o dinheiro tem valor, né? O dinheiro, a gente sabe, ele não tem valor intrínseco, né? Dinheiro em notas e moedas não passa de fichinhas de metal e pedacinhos de papel pintado, sem qualquer tipo de valor intrínseco. Ele tem valor porque ele é um símbolo e nós, pessoas, coletivamente, atribuímos o valor a esse símbolo. Então, o sistema financeiro para em pé porque a gente acredita nele, porque nós temos fé no sistema. E quando a gente perde a fé no sistema, o que acontece? O sistema vem abaixo, tá? Nós deixamos de ter identificação com o sistema passa de existir para nós. Então, quando acontece um problema no mercado financeiro, em uma instituição financeira, isso não é um problema apenas localizado daquela organização e daquela instituição. Quando acontece, por exemplo, a quebra de uma empresa não financeira, existe um efeito sistêmico, mas é um efeito sistêmico limitado, localizado, que tipicamente vai atingir os funcionários daquela empresa, os fornecedores daquela empresa. Bastante gente sai prejudicada quando uma empresa quebra. Uma empresa de qualquer porte, uma de grande porte, tem um efeito ainda maior. Mas esse efeito não tende a se espalhar pela economia como um todo. Diferente do que acontece na quebra de um banco ou de uma instituição financeira, que esse efeito gera uma desconfiança generalizada no mercado que leva a
a um efeito em cadeia, uma reação em cadeia que tende a impactar a economia toda. Esse é o tal do risco sistêmico. E o risco sistêmico é um problema muito antigo, né, um problema já identificado inúmeras vezes, né, a famosa corrida aos bancos. As pessoas ficam com medo quando ouvem que um ou outro banco está quebrando, então começa a desconfiar de que o sistema financeiro como um todo está frágil, vão correndo para os bancos para sacar o dinheiro e, ao fazer isso, acabam estressando os bancos, acabam forçando os bancos a liberar depósitos, a pegar dinheiro, etc., que os bancos acabam ficando insolventes, né? Vira a famosa profecia autorrealizável. E para tentar mitigar um pouco o risco sistêmico, criou-se algo chamado de seguro de depósitos. Então, o seguro de depósitos é um mecanismo institucional que existe na quase totalidade dos países que têm um sistema financeiro mais ou menos desenvolvido, em que uma instituição, que pode ou não ser governamental, ela se compromete a oferecer uma indenização aos correntistas do banco em caso de quebra daquele banco. Então, esse é um mecanismo para tranquilizar as pessoas. Então, as pessoas falam assim, olha, se tal banco quebrar, fique tranquila, porque tem um seguro, você vai receber o dinheiro. Aqui no Brasil, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que faz esse papel, que tem um seguro de depósitos com limite até R$250 mil. Nos Estados Unidos, tem o equivalente ao Fundo Garantidor de Créditos, que é o chamado FDIC, é o Federal Deposit Insurance Corporation, tá? Então esse é o equivalente ao nosso Fundo Garantidor de Crédito, que lá nos Estados Unidos funciona de forma muito parecida. Eles dão uma indenização, no caso o valor é $250 mil, aqui é R$250 mil, para a totalidade de depósitos. Então é por banco, por correntista, é muito parecido com o FGC aqui do Brasil. Uma coisa interessante aqui que chama atenção, mostrando a tela do FDIC, com as indenizações, a gente pode ver que, da mesma forma que no Brasil, as indenizações pagas a clientes corporativos, empresas, também é a mesma, é $250 mil. E aí que as coisas começam a ficar interessantes no caso do Silicon Valley Bank. Então vamos lá. O que aconteceu com esse banco e por que esse banco ele é significativo? Então esse banco é um banco relativamente pequeno, é um banco tradicional ali na região, e que atende muitas das empresas de tecnologias, startups. Estima-se que aproximadamente metade das empresas de tecnologia ali da região são clientes desse banco, em maior ou menor grau, né? Às vezes tendo aquele banco como seu parceiro principal para operações bancárias, ou pelo menos tem uma conta ali, alguma coisinha assim. Mas o fato é que muitas empresas de tecnologia têm conta, têm depósitos nesse banco, e uma coisa curiosa, boa parte dessas empresas de tecnologia não geram receita. Elas são empresas que basicamente são queimadoras de dinheiro. Então elas recebem dinheiro de investidores e ficam ali alimentando uma operação na expectativa de que em algum momento vai se descobrir uma forma de ganhar dinheiro com aquilo. Foi o que aconteceu com boa parte aí das empresas de tecnologia. Google, Amazon, etc. passaram muitos e muitos anos queimando dinheiro até descobrir qual era o modelo de negócio que poderia trazer retorno. Então muitas dessas startups ficam queimando dinheiro, recebem dinheiro de investidor, algumas delas recebem esse dinheiro aos poucos, algumas recebem esse dinheiro de uma vez só. Então, muitas dessas empresas estão sentadas numa montanha de dinheiro e esse dinheiro precisa ficar em algum lugar, porque a empresa vai tirando aos poucos para financiar suas operações. E um desses algum lugar, por aí, por acaso era o Silicon Valley Bank. Então, muitas empresas tinham dinheiro depositado no Silicon Valley Bank e muito dinheiro. Segundo aí as primeiras análises estimativas, mais de 90% das empresas que tinham depósitos no SVB tinham depósitos acima
do valor do seguro do FDIC, novamente, né, que é o equivalente ao FGC americano. Então vejam como as coisas são diferentes quando a gente fala de indivíduos e de empresas. Mesmo aqui no Brasil, quando a gente fala que o FGC dá uma cobertura de até 250 mil reais, para a realidade do brasileiro típico, 250 mil reais é um valor bastante significativo, principalmente quando a gente fala que é por banco, por CPF, etc. e tal. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? 250 mil dólares, tá? São poucos americanos comuns que têm mais do que 250 mil dólares em cash ali, em dinheiro, então é um limite bastante razoável para indivíduos, mas para empresas, e às vezes empresas assim que estão com muita quantidade de dinheiro, que estão ali com milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares que receberam de seus investidores, né? Esse limite, vamos convir que ele é bem baixinho. Então, esse é um dos problemas dessa quebra do banco, que pode gerar um risco sistêmico, não no mercado financeiro, mas no segmento das startups, das empresas de tecnologia. Quer dizer, algumas empresas, dependendo do que acontecer, se ninguém salvar esse banco, se ninguém assumir esses depósitos, várias empresas aí do setor de tecnologia podem ficar sem o seu dinheiro, que está sem cobertura de seguro. Esse é um dos problemas e é uma das questões que faz com que essa quebra de banco seja particularmente relevante dentro do contexto geral da economia. E outras coisas que aconteceram. O banco ficou nesta situação, tá? Tem vários antecedentes aí, mas talvez o principal deles foi um problema de gestão do caixa, gestão das suas próprias reservas. Então, um banco, o que um banco faz tipicamente? Ele recebe dinheiro por meio de depósitos bancários, pega aquele dinheiro e empresta para outras pessoas. Empresta uma taxa de juros maior do que ele paga nos depósitos bancários. Basicamente, essa é a atividade do banco. Porém, existe uma série de restrições aí, que não vem ao caso comentar nesse vídeo, mas um banco ele não pode simplesmente pegar tudo que ele recebe e sair emprestando por aí. Então ele pega uma parte desse dinheiro, constitui reservas, essas reservas, no caso do Brasil, muitas são depositadas de forma compulsória no próprio Banco Central, e nos Estados Unidos também tem mecanismos semelhantes, mas o fato é que o Silicon Valley Bank pegou uma parte significativa desse dinheiro de depósitos e investiu em títulos de renda fixa. Até aí tudo bem. Só que os Estados Unidos têm uma característica de ser uma economia majoritariamente pré-fixada. Os títulos pós-fixados, como a gente tem aqui no Brasil, não são comuns nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mais comum são os títulos pré-fixados, e títulos pré-fixados são particularmente sensíveis a alterações na taxa de juros do mercado. Essa sensibilidade à taxa de juros do mercado é aquilo que no jargão das finanças a gente chama de duration. Então, duration, né, é a sensibilidade, a volatilidade do título à taxa de juros. Então, num título pré-fixado de alta duration, o que acontece? A taxa de juros do mercado sobe, o valor de mercado daquele título cai. É a famosa marcação a mercado. Aqui no Brasil, quem investe no Tesouro Direto em títulos pré-fixados ou títulos indexados à inflação já deve saber muito bem o que é a tal da marcação a mercado. Pode até não saber exatamente o que é, mas já sentiu ela. Por exemplo, um título como o Tesouro IPCA 2045, que é um título de duration bem longa, quem comprou esse título no final de 2019 comprou ele a R$ 1.600, que era o valor do título. Hoje, tá, estamos falando aí 3 anos depois, esse título vale R$ 1.000 aproximadamente. O preço dele nesses últimos dias tem oscilado ao redor de R$ 1.000. Então nós estamos falando aí de uma perda relevante na faixa de 35%, 40% num título de renda fixa do governo ao longo de 3 anos. Vai recuperar? Sim, vai recuperar, com certeza, porque faz parte da característica de um título de renda fixa desse, ainda mais um título governamental, que ele vai pagar aquilo que foi contratado. Quando vai pagar? A gente não sabe, tem bastante tempo pela frente. No caso do banco americano, do SVB,
Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, pegaram esse dinheiro, compraram títulos pré-fixados de longa duration, a taxa de juros americana subiu, o valor de mercado desses títulos caiu de forma significativa. Junte-se a isso que com o aumento de taxa de juros e todos os problemas da economia, a expectativa aí de talvez até de uma recessão no mercado americano, e o fato de que o dinheiro dos investidores está começando a secar, faz com que essas empresas, essas startups comecem a precisar daquele dinheiro. Então veja o que acontece, as empresas vão lá, começam a sacar seus depósitos no banco, no SVB, e esse dinheiro está onde? Está em títulos de renda fixa de alta duration. Então o banco começa a ter que queimar esses títulos, vender esses títulos no prejuízo para poder honrar esses depósitos, e isso levou o banco a ficar nessa situação de potencial insolvência e que gerou esse caos, esse pânico no mercado financeiro. Então, novamente, o banco em si é um banco pequeno, é um banco de atuação pontual, de atuação localizada e que em circunstâncias normais não deveria chamar atenção. Seria apenas mais um banco quebrando no mundo, como ocasionalmente acontece por aí. Mas temos então a questão do risco sistêmico, ainda que os Estados Unidos tenham o mecanismo de seguro de depósito, e temos essa questão que envolve especificamente o perfil de cliente desse banco, que são as startups que não geram receita, que são queimadoras de caixa e que agora precisam ter acesso aos seus depósitos para sobreviver, e esse depósito pode simplesmente ter desaparecido. Então, teme-se, inclusive pela saúde financeira de muitas dessas empresas de tecnologia. Quando foi feito o anúncio do problema no banco, além disso impactar os bancos em geral no mercado financeiro americano, isso também teve um impacto significativo nas empresas de tecnologia por conta disso, por conta do risco de que elas simplesmente fiquem a ver navios, de que percam seus depósitos que não estão cobertos por seguro, ou pelo menos em sua maior parte não estão cobertos por seguro. E some-se a isso, né, todos os temores, o pânico normal do mercado financeiro, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil, no mundo, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nos últimos dias, semanas, cada dia a gente ouve um boato diferente, sempre vem alguém falando, olha, tal banco está quebrado, tal empresa está quebrada, e esse estresse no mercado financeiro, ele ocorre no mundo todo neste momento. E num período como esse, um período de pânico, um período de estresse, é normal que tenham muitos investidores de perfil mais especulativo que querem aproveitar esse pânico, esse clima de pânico, para ganhar na queda, né? Os famosos shorts, os vendedores a descoberto. Então também há um temor nesse momento de um ataque especulativo desses vendedores a descoberto sobre os bancos de pequeno porte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito banco de atuação regional, banco de pequeno porte, e que pode também eventualmente precipitar um evento sistêmico. Então, além do risco sistêmico normal, né, o tradicional, que é mitigado pelo mecanismo de seguro de depósito, nós temos aqui para compor esse cenário a fragilidade geral da economia, o clima de pânico que pode levar a um ataque especulativo generalizado contra os bancos pequenos, e essa questão das empresas de tecnologia que estão com o seu dinheiro lá no banco, estão presos ali e esse dinheiro não está segurado. Então, o efeito sistêmico tende a não ser apenas no mercado financeiro, mas também no segmento de tecnologia. Exceto por essa questão, né, comentada aí recentemente das empresas de tecnologia e o tal do ataque especulativo, novamente, isso não deveria chamar atenção. Seria mais um evento corriqueiro, quer dizer, um banco que quebrou, ocasionalmente acontece, né, uma vez por outra aí acontece de um banco quebrar, mas o momento, o timing é extremamente infeliz e existe nesse momento um clima de grande apreensão no mercado americano, e se é no mercado americano acaba sendo no mundo todo, né, porque ali se espalha tudo que acontece pelo mundo, e os próximos dias então vão ser muito
importantes para saber como que o mercado como um todo vai absorver esse evento, quer dizer, se realmente vai ser uma coisa localizada, algo assim que vai gerar um pânico momentâneo, mas vai passar, ou se isso pode tomar uma proporção maior do que é na verdade, né, a ponto de levar autoridades do mercado financeiro americano, outras instituições a fazer um socorro a esse banco, ou de fato desencadear aí um evento de risco sistêmico que pode se espalhar pelo mercado financeiro como um todo, gerar uma crise de desconfiança no mercado financeiro e impactar, inclusive, índices de bolsa e outras empresas de outros segmentos fora do mercado financeiro. Então, a ver o que vai acontecer. Novamente, em situações normais, a quebra de um banco com essas características simplesmente não deveria chamar atenção. Provavelmente, nós aqui no Brasil, a gente não ia nem ficar sabendo, os veículos de mídia provavelmente nem iam dar muita bola para isso. Mas o timing e as circunstâncias específicas deste momento fazem desse evento um evento significativo. Então é isso, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, aguardar pelos desdobramentos e ver se de fato vai ser uma coisa pontual, localizada ou algo com potencial de se espalhar por outros mercados e gerar uma crise maior. É isso aí, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal. A gente se vê num próximo vídeo.